Três estratégias ou dicas úteis para você conseguir parar com o álcool. Hoje eu faço 3 meses sem álcool, 90 dias que eu não bebo álcool. E essas estratégias que eu usei e uso até hoje me foram assim muito úteis e funcionaram muito para mim. Talvez te ajude também, se você tem esse desejo de parar com o álcool, se você vê que o álcool está te atrapalhando, está atrapalhando sua vida, atrapalhando seus relacionamentos, atrapalhando sua conta bancária, porque o álcool ele dispensa um gasto muito grande, né? E se assim como eu, você sente o desejo de parar, vamos junto que eu vou falar aqui quais são essas dicas que eu usei e que eu uso. A primeira delas é reconhecer que você tem problema com o álcool. Sim, você precisa reconhecer. Você precisa reconhecer que você não tem controle, que você dá o primeiro gole e que você não consegue parar. Isso é fundamental. Eu sei que muita gente pode pensar que, isso é bobeira, é balela. Não, não é. Enquanto eu não reconheci a minha impotência perante o álcool, eu não consegui parar. E eu tentei parar muitos anos. Eu bebi por mais de 20 anos. Eu tinha por volta de uns 23 anos, e hoje eu tô com 45, então assim, são mais de 20 anos de caminhada, né? Dentre os quais, boa parte dos últimos anos eu tentei parar e não consegui, porque eu não reconhecia que eu tinha esse problema com o álcool, e isso é fundamental se você quiser parar de beber. Porque enquanto você não reconhece, você se coloca à prova. E toda vez que a gente se coloca à prova, a gente cai. Raríssimas vezes que eu me coloquei à prova e não me lasquei toda, né? Digamos assim. Eu me colocava à prova. Não, eu consigo, eu tenho controle, vai ser só essas. É só um gole, é só uma garrafa, é só uma taça. E quando eu ia ver, eu já tinha consumido uma quantidade absurda de álcool. Acordava arrependida, cheia de ressaca, cheia de dores, cheia de vergonha, cheia de tudo que eu tinha causado, né? No momento que eu estava bêbada. Ou seja, você tem que reconhecer que você não pode ir ao primeiro gole. Você tem que reconhecer que você tem problema com o álcool, que você é impotente perante o álcool. A gente tem que ter essa humildade com a gente e ser honesto e reconhecer que você tem fragilidade com o álcool. Os outros podem beber e tudo bem, você não pode, porque você não tem controle, assim como eu. Então essa é a primeira dica, grande sim mesmo, porque foi a partir dela que eu consegui me manter em sobriedade. E sem ela, se eu não tivesse reconhecido, talvez até hoje eu ainda não teria parado com o álcool. Segunda dica, não vá ao primeiro gole. Você não pode ir ao primeiro gole. Se você for ao primeiro gole, você recai, porque você não tem controle. Se você for ao primeiro gole, você vai viver num looping eterno de querer beber muito, acordar no outro dia arrependido, triste porque não conseguiu, aí fica naquela ansiedade, aquela depressão ali, né, aqueles dias, aí depois você começa a melhorar um pouquinho, começa a esquecer, entre aspas, né, o que aconteceu. Aí você vai, tem aquele desejo de novo pela bebida, você bebe, aí você vai pro primeiro gole, aí você cai, aí você vai, fica de ressaca. É um loop infinito que eu vivi durante muitos anos. Eu só reconheci, quando eu reconheci, né, que eu tinha esse problema com o álcool, foi que eu falei pra mim mesma, eu não posso ir ao primeiro gole. Eu não posso. É só um pouquinho, não posso. É só essa, eu não posso. Eu não posso. Quando eu reconheci isso, que eu aceitei que eu tenho de fato esse problema, ficou mais leve. Quando a gente aceita uma coisa, fica mais leve. Quando você coloca a luz em cima de algum problema, quando você aceita que aí você vai procurar o que você tem que fazer. É igual um problema de saúde, vamos supor. Quando você descobre um mal de saúde, que você sabe a causa, 80% do problema, do tratamento está resolvido, porque agora você sabe o que você tem e você vai injetar a medicação naquilo ali. Ou seja, 80% do problema é resolvido. Quando você aceita, sabe? Quando você solta, você larga os pesos do ego, né? De, não, eu aguento, eu aguento. Quando você fala, quer saber, eu não aguento. Não posso, é o primeiro gole, confesso mesmo que eu não tenho força. E é isso. Metade do problema já está resolvido. Porque aí você passa para outra parte, que é você saber que você não pode ir ao primeiro gole. Aí você vai evitar o primeiro gole. Aí sua vida vai começar a mudar. Você vai começar a se olhar e a olhar seu vício de uma outra forma. Uma forma que você não olhou durante muitos e muitos anos. E a terceira grande dica que eu uso
usei e vou usar para sempre é evitar tudo que me leve ao primeiro gole. Eu quero só fazer um parêntese aqui nessa terceira dica, porque o primeiro gole, ele não começa quando você pega o copo e bebe. Ele começa aqui, ó, na sua mente. Quando você permite que pensamentos intrusivos de impulso para beber se enraizem na sua mente. Quando você não bloqueia esses pensamentos. Quando você não faz o movimento contrário. Porque quando vem aquele pensamento, ai, poxa, só todo mundo menos eu, vitimismo, né? Ai, poxa, mas é só uma. Ai, poxa, mas é só uma festa. Ai, mas são meus amigos, eu gosto dos meus amigos. E eu não tenho nada contra amigo de copo. Os meus são ótimos. Só que eu precisei parar. Eu precisei dizer não aos convites. Porque senão eu não conseguiria parar. Então, você evitar todos os pensamentos que vêm intrusivos ali para você beber é fundamental. Outra coisa também muito importante. Quando vier esses pensamentos, pensa sempre o seguinte: o primeiro pensamento que vem na sua cabeça, ele é involuntário, você não controla. O segundo você controla. Então, se vem aquele pensamento intrusivo para a bebida e você permite, você está deixando, você está se deixando, e se você não controlar, você provavelmente vai recair, vai parar, né, vai culminar no ápice da recaída, que é beber, que aí é o primeiro gole, né? Então, tenha sempre isso na sua mente. Começou o pensamento, muda. Vai fazer outra coisa, vai tomar um banho, vai caminhar, vai fazer uma atividade física, vai cozinhar, vai fazer qualquer coisa que distraia, que te tire desse foco da bebida. Porque se você fica no foco, você vai cair. Eu caía, porque eu ficava naquele hiperfoco ali. Eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Poxa, só, mas eu não posso. Ai, você tem que fugir disso. Você tem que fugir disso, sabe? Foge desse pensamento. Para você não chegar a culminar no primeiro gole e desencadear aquela bebedeira toda que você sabe, né? Quais são as consequências dela. Essas são as dicas, né? As 3 dicas que eu sigo até hoje, que eu faço para mim. Se eu puder te dar mais uma força, assim, um conselho extra, não corra riscos. Leve seu propósito de sobriedade a sério, sabe? Não corra riscos, não vale a pena. Não vale a pena você perder seu tempo ali aceitando convites que você vai cair, que você vai recair. Né? Não vale a pena, sabe? Tente se manter o mais preservado possível. Essas são estratégias simples, úteis, sabe? Que qualquer pessoa pode fazer em qualquer lugar do mundo. Basta ter 1% de boa vontade. Né, que você começa ali de pouquinho em pouquinho, um passo de cada vez, que você vai conseguindo, assim como eu consegui também. Eu não precisei de tratamento médico, mas é uma coisa que eu sempre falo, que quem precisa de tratamento médico, busca. Quem precisa tomar medicação para se manter longe do álcool, busca. Sabe, você vai ter tanto mérito como quem não consegue parar assim de forma espontânea, né? Eu não precisei, mas se você precisa, se você vê que você não consegue parar de nenhuma forma, busca sua ajuda médica. E a liberdade das escolhas que a gente tem na vida pós-álcool, ela é consciente, ela é plena, ela é desperta, eu diria até, sabe? Que hoje eu tomo minhas decisões muito diferentes de como eu tomava antes. Na época que eu bebia, eu era extremamente histérica, nervosa, agitada, a mente barulhenta, e hoje eu estou conseguindo ter paz na minha vida novamente. E era isso que eu tinha aqui para deixar de mensagem, dizer que vamos junto, estamos aqui juntos. Eu espero que você consiga parar, se esse é seu desejo, e pratique sempre o só por hoje. Só por hoje. É só por hoje. É só por hoje sem álcool. E é isso.